Talvez seja uma das poucas leis que vem para desburocratizar, então. É uma das poucas. Essa parte da desburocratização, ela vem acontecendo há muitos anos, né? Em todas as áreas do direito. Mas a gente está falando aqui de imóveis, então, vamos lá. Desde 97, a gente tem, por exemplo, a Lei 9.514, que é uma lei de execução extrajudicial de dívida de financiamento. Então, assim, ela está desde 97, ativa, vamos dizer assim, no mercado. Então, a gente consegue executar dívidas de pessoas que devem o financiamento via cartório. Então, é um procedimento muito célere. E poucas pessoas conhecem esse procedimento. Você falando do financiamento, tem alguma garantia para a pessoa que tem como único imóvel, tipo, eu financio minha casa e vou morar nela. E aí eu começo a passar por problemas financeiros, mas eu só tenho aquele lugar para viver com a minha família. O banco consegue tirar você daquela casa sendo o único imóvel? Porque eu não sei, eu já ouvi falar, não sei se é fato, que quando é seu único imóvel, você não vai ter... Eles não podem simplesmente te colocar na rua. É mito, tá? Gente, não pensem assim, porque não é verdade. Então, assim, um imóvel financiado, ele pode sim ser retomado por conta da dívida. Não então, pagou... Você tem lá, né, o período de carência, para que o banco comece a... A gente está falando de banco, mas existem outras instituições. Outras formas de se financiar. Existem outras empresas que financiam, não somente bancos, tá? Porque a lei permite. É o mais convencional. Mas o mais convencional, então vamos tratar aqui como banco. Então, assim, o banco, ele inicia a cobrança via cartório, a pessoa recebe uma notificação do cartório e ela tem 15 dias para quitar. E aí ela não quitou nesse prazo, ela passa a estar sujeita a perder esse imóvel, que é o que a gente chama, tecnicamente, de consolidação de propriedade. Então, o banco consolida aquela propriedade, ele fica para ele, ele toma. Então, não existe essa afirmação, é falsa essa afirmação de que um imóvel financiado não pode ser retomado, sendo ele o único imóvel da pessoa. Não seria retomado, mas, tipo, eles não te jogariam na rua, assim, do nada, e você conseguiria, tipo... negociar mais de uma forma mais tranquila. Não existe isso. Não pagou, vai ter que... Na condição de devedor, infelizmente, não existe isso. Mas na condição de credor, é algo justo. Sim. Né? Porque é uma dívida, a pessoa responsabilidade, não honrou, né? Que mas hoje, por exemplo, os bancos, eles ofertam formas de você renegociar. Então, por exemplo, eu sei que na Caixa Econômica, você tem... a pausa de prestações. Então, assim, se você apertou, você perdeu um emprego, tranquilo, vai na Caixa e pede a pausa das prestações. Então, você fica ali um período permitido pelo banco sem pagar, até que você se restabeleça. Nossa, isso é legal. Então, isso é interessante. A população, às vezes, não sabe dessa informação. Não é algo que eles te falam exatamente quando você está contratando o financiamento. Não é. Assim como a execução, essa parte da pausa também dificilmente é falada, né, no processo de aquisição. Mas é perfeitamente possível. Não sei te dizer se todos os bancos ofertam isso. Quando você está diante de empresas, por exemplo, que fazem esses financiamentos, acaba sendo talvez mais difícil, né, haver essa pausa e tudo mais. Mas eu sei que credores como a Caixa Econômica, com certeza ofertam essa pausa para dar um alívio para a pessoa, né? Porque a gente financia um imóvel em 30 anos, certo? Muita coisa acontece em 30 anos. Muitas águas vão rolar. Você não sabe se daqui... Eu não sei nem o que eu vou comer amanhã, né? Vamos partir desse princípio. Então, assim, pensando que tudo pode acontecer na nossa vida... Você pode levar em conta, acho que uma das coisas principais que aconteceu nos últimos anos aqui no Brasil. A Ford sair do Brasil. Quem trabalhava na Ford e fez um financiamento contava que a empresa não ia sair do nada, assim. Você tá há 10 anos trabalhando lá. Você faz o financiamento tranquilo, porque você fala, pô... Aqui eu só saio se eu fizer uma coisa muito errada. Exato.
Exatamente. Aí a empresa sai do país. Aí você é mandado embora, ou acontece, por exemplo, a pandemia, que também foi um movimento que demitiu muita gente. Sim, né? quebrou muita gente. Quebrou muita gente. Então, assim, muitas pessoas ficaram sem emprego. E foi, assim, uma forma daquele devedor, né, pausar as prestações e se restabelecer no mercado. Aí depende das condições do contrato, o prazo, né? Às vezes 6 meses, às vezes 3 meses. Então, mas qualquer período, né? Uma pessoa passando por uma situação assim, qualquer período ajuda. Até principalmente por conta do choque, né? É pra você sair um pouquinho daquele choque, porque a primeira coisa que você sente a hora que você tá numa empresa, já uma certa estabilidade ali, você perde aquilo ali. Dá um choque. O que eu vou fazer da minha vida, até você colocar o pé no chão de novo, você tem um... Sim. Mas é perfeitamente possível. Eu acho que, assim, as pessoas, elas não conhecem, mas é possível. Então, não tem como a gente falar que a pessoa, tendo um único imóvel, ela não vai perder sair de jeito nenhum, não vai sair. E é uma coisa também que é meio... Eles te dão mais oportunidades de renegociar essa dívida, né? Não é simplesmente, tipo, você atrasou hoje e o cara amanhã já tá te tirando do imóvel, né? Não, inclusive, é o que eu falei para você, existe um prazo de carência para que o banco inicie a cobrança. Então, por exemplo, na maioria dos contratos, Minha Casa Minha Vida, por exemplo, ou, no geral, o sistema financeiro de habitação, são 30 dias. Os contratos mais antigos, normalmente 60 dias. Tá? Não, mas eu digo mesmo... Mas você tem, assim, para iniciar essa cobrança, esse prazo. Então, não é da noite pro dia que a pessoa vai passar a sofrer esse procedimento, né? Não, e mesmo assim, tipo, o iniciar essa cobrança já não é ele entrar com a ação para tomar a sua casa. Ele vai tentar negociar com você para você regularizar. Ele inicia a cobrança e a partir do momento que você recebe a cartinha do cartório, você tem 15 dias para quitar. A partir do 16º dia, por exemplo, você passa a ter o risco de perder o imóvel. Agora, assim, até chegar esse momento, existe, né, outras possibilidades que você pode lançar mão. A pausa de prestações, renegociação, ou até, em uma hipótese muito remota, fazer um empréstimo para quitar aqui, você entendeu? Porque, de verdade, gente, não deixem isso acontecer. Porque é sério, a pessoa perde o imóvel mesmo. Né? Perde sim. Não tem essa colher de chá, né? Não tem.